Salvíceras. Êxodo frente verso capítulo 5, hoje pela Bíblia tradução ecumênica. Em seguida Moisés e Arão foram dizer a Faraó: assim fala o Senhor, Deus de Israel: deixa partir o meu povo, para que em minha honra faça uma peregrinação ao deserto. 2. Faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu escute a sua voz e deixe partir Israel? Não conheço o Senhor e não quero deixar partir Israel. 3. Eles disseram: o Deus dos Hebreus se apresentou a nós. Devemos ir a 3 dias de caminhada no deserto para sacrificar ao Senhor, nosso Deus, para que ele não se precipite sobre nós com a peste ou com a espada. 4. O rei do Egito lhes disse: Moisés e Arão, por que quereis liberar o povo de seus trabalhos? Ide às vossas corveias. 5. Faraó disse: justamente agora que o povo da terra é numeroso, quereis que eles cessem as corveias. 6. Naquele dia, Faraó deu estas ordens aos chefes de corveia e aos escribas do povo: não fornecereis mais, como antes, a palha para fabricar os tijolos. Eles mesmos irão recolher a palha. 8. Obrigai-os a fazer a mesma quantidade de tijolos que fabricavam antes, sem um a menos. São todos uns preguiçosos. É por isso que clamam: vamos sacrificar a nosso Deus. 9. Que a servidão pese sobre essa gente, que trabalhem e não fiquem se iludindo com palavras mentirosas. 10. Os chefes de corveia e os escribas do povo saíram e foram dizer ao povo: assim fala Faraó: não vos forneço mais palha, ide vós mesmos recolhê-la, seja onde for. Vossa tarefa, porém, em nada será diminuída. 12. O povo se dispersou por toda a terra do Egito para recolher palha a ser amassada com barro. 13. Os chefes de corveia pressionavam: completai vossas tarefas, cada dia a quantidade exigida, exatamente como antes, quando havia palha à disposição. 14. E os escribas dos filhos de Israel foram espancados, escribas que os chefes de corveia de Faraó tinham imposto. Diziam-lhes: por que não completastes a encomenda de tijolos de ontem e de hoje, como antes fazíeis? 15. Os escribas dos filhos de Israel foram queixar-se a Faraó: por que fazes isso com teus servos? 16. A palha não é mais fornecida aos teus servos, mas quanto aos tijolos, dizem-nos: fabricai-os. E eis que estão batendo em teus servos. É o teu povo que é culpado. 17. Ele retrucou: sois todos uns preguiçosos, preguiçosos. É por isso que dizeis: vamos sacrificar ao Senhor. 18. E agora, ide trabalhar. A palha não vos será fornecida, mas devereis fornecer a mesma quantidade de tijolos. 19. Os escribas dos filhos de Israel viram-se em situação difícil. Não reduzireis a quantidade de tijolos, cada dia a quantidade exigida. 20. Saindo da audiência com Faraó, precipitaram-se sobre Moisés e Arão, que os esperavam. Disseram-lhes: que o Senhor constate e que ele julgue. Por causa de vós, Faraó e seus servos nem suportam mais sentir o nosso cheiro. Estais-lhes pondo a espada na mão para nos matar. 22. Moisés voltou-se para o Senhor e disse: Senhor, por que maltrataste este povo? Por que me enviaste? Desde que vim ter com Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de modo algum libertaste o teu povo. Esse foi o capítulo 5. Primeiras considerações minhas, né? A tradução ecumênica da Bíblia, ela é bem peculiar. Primeiramente, né, que ela mantém a expressão assim fala o Senhor, tá? Sendo Senhor aí em versalete, ou seja, letras maiúsculas, né? O Senhor Deus de Israel.
ela mantém essa expressão. Na hora de Moisés falar com o faraó e pedir para que ele deixe o povo sair, ele usa a palavra peregrinação. Ele vai dizer que o povo vai fazer uma peregrinação ao deserto. Ele não fala de festa, tá? Não é traduzido aqui como festa, como a gente viu alhures em outras traduções. Aí na sequência ele vai dizer que o Deus dos Hebreus se apresentou a nós. Essa expressão também, o Deus dos Hebreus, ela não vem dessa maneira em outras traduções, né? Assim falam na terceira pessoa, né? O Deus dos Hebreus se apresentou a nós, ou seja, o nosso Deus. Ele é hebreu, ele está representando os hebreus, mas ele aqui fala na terceira pessoa, né? Ele, né? O Deus dos Hebreus se apresentou a nós. Aqui também ele coloca: devemos ir a 3 dias de caminhada no deserto, o que torna essa tradução mais unívoca, ou seja, não dá margem para você interpretar que eles vão caminhar para dentro do deserto, vão fazer a sua festa ou o seu culto, seja o que for, e vão voltar tudo dentro de 3 dias. Não, aqui ele diz: olha, vamos ir a 3 dias de caminhada no deserto, ou seja, aqui fica bem claro que eles vão caminhar 3 dias, vão parar, vão celebrar e vão voltar mais 3 dias, portanto 6 dias, né? Ou seja, uma semana praticamente. Depois, mais à frente, o texto vai dizer chefes de corvéia, né? Ou seja, no versículo 6, naquele dia Faraó deu estas ordens aos chefes de corvéia. A gente viu em outras traduções capatazes, né? Aos chefes de corvéia e aos escribas do povo. Aqui vem os dois. Tem texto que não vem os dois, só vem aos chefes de corvéia. Ou até uma outra palavra qualquer, mais genérica. Aqui na tradução ecumênica da Bíblia, na TEB, vem chefes de corvéia e aos escribas. Dessas duas classes de pessoas recebem ordens expressas do faraó para não fornecerem a palha para o povo, escravo, servo, fabricar tijolos. Ou seja, a gente sabe que os chefes de corvéia ou capatazes eram hebreus também. E acima dos chefes de corvéia estavam os feitores, que eram egípcios. Aqui ele vai dizer que os chefes de corvéia e os escribas do povo, quer dizer, deixando claro que o povo hebreu tinha escriba, né? E aos escribas do povo, ambos vão receber essa ordem para não fabricar, não darem mais a palha para fabricar os tijolos. Tudo leva a crer que sejam aqui os escribas do povo hebreu. Pode ser também que sejam escribas do povo egípcio também, tá? Também faz sentido. Porque os escribas, quando você fala aqui, quando a gente lê aqui, escribas do povo, escriba era um cargo público, era uma espécie de cargo público, um burocrata responsável até por transações comerciais, por documentar o comércio, né, as transações comerciais, as produções do dia a dia, toda a manufatura, enfim, é um burocrata. É alguém que lidava com papel, entre aspas, né, papel e caneta. Claro que não tinha caneta e nem papel naquela época. Aí ele vai dizer que são todos uns preguiçosos e tal. Aí ele vai dizer que a servidão pese sobre essa gente. Os chefes, aí no versículo 10, os chefes de corvéia, os escribas do povo, saíram e foram dizer ao povo: assim fala Faraó, não vos forneço mais palha. Então, os chefes de corvéia e os escribas do povo foram avisar o povo: ó, vocês estão ferrados. Ok, o povo se dispersou e tal, aí, enfim, no final das contas o povo não vai conseguir entregar o mesmo número de tijolos no final do dia, e os escribas dos filhos de Israel, porque aí fica bem claro aqui que são os escribas dos filhos de Israel. Portanto,
coloca por terra a possibilidade de serem escribas dos egípcios, do povo egípcio. Então, são realmente escribas dos filhos de Israel. Foram espancados, escribas que os chefes de corvé de Faraó tinham imposto. Diziam-lhes: por que não completastes a encomenda de tijolos de ontem, de hoje, como antes fazias? Então aqui os escribas são espancados e os chefes de corvéia não são. Então aqui fica parecendo que a tradução ecumênica da Bíblia coloca chefes de corvéia como sendo egípcios e não hebreus, como eu falei, e os escribas como sendo hebreus. Eu não concordo com essa tradução. Em outras que a gente viu, fica claro, chefes capatazes, né, sendo os hebreus que comandam os demais hebreus, como se fossem supervisores dos demais, do trabalho dos demais hebreus, e os feitores egípcios por cima dos capatazes com um chicote na mão, tomando conta de tudo. Aqui não, aqui a tradução ecumênica da Bíblia vai colocar os escribas como sendo esses supervisores, né? Esses líderes dos hebreus, e por cima deles os chefes de corvéia, com aqueles caras com um chicote na mão, que vão inclusive chicotear os escribas, porque o povo não vai conseguir entregar a mesma quantidade de tijolos. Eu não concordo muito com esse uso de escriba, né? Essa associação feita com chefes de corvéia, eu prefiro a das outras bíblias. Enfim, mas os escribas vão apanhar, né? E aí tá. Aí, como a gente viu, o pessoal, os escribas, né, dos filhos de Israel, vão até Moisés e Arão, vão colocar a culpa neles. Ó, vocês foram lá futucar Faraó descontou na gente. E Moisés vai se voltar para Deus e dizer: por que você maltrata o povo? Por que você me envia? Aquela mesma ladainha que ele já usou nos últimos capítulos, né? Por que você está me enviando? Por que está maltratando o povo? Como se não tivesse tudo ocorrendo exatamente conforme Yahvé havia predito a Moisés que aconteceria. Ó, você vai lá, você vai falar isso assim, 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 vai mentir para Faraó, vai dizer para Faraó que vai fazer uma peregrinação, uma festa, enfim, um culto, e vai voltar, mas o povo já está ciente que vocês, a ideia nossa aqui é que vocês saiam para nunca mais voltar. Aí ele faz exatamente isso, vai lá para Faraó, fala exatamente o que Yahvé mandou, ou mandara, e conforme Yahvé já havia vaticinado, olha, porém, eu mesmo vou endurecer o coração de Faraó para que esse plano meu não aconteça. Então, como a gente já viu, o absurdo desta situação. E aí, mas enfim, mas acontece, é o que de fato acontece. Faraó, então, claro, não vai atender a um pedido ridículo desse. Imagine só vindo Moisés pedindo para libertar 1 milhão de pessoas, 1 milhão de hebreus, que é um número muito hiperbólico, exageradíssimo, que claro que não chegou nem perto disso. Para falar a verdade, até não há nem provas de que eles sequer estavam lá no Egito, de que sequer houve qualquer tipo de êxodo, né, dos hebreus do Egito, nem nessa época, nem em qualquer outra, mas concedamos que eles estivessem lá e que houve de fato um êxodo. Ainda assim, um número exageradíssimo, hiperbolicíssimo, né, muito exagerado, 1 milhão de pessoas, é o número que está na Bíblia, né? Então, você imagina que Faraó vai, do nada, chegar um maltrapilho que nem um Moisés, provavelmente ali vestido como um nômade, um mendigo, como a gente chamaria hoje, roupas trapistas, né? Aí chega na frente do Faraó e deixa a gente sair, para a gente, todo o povo aqui, cerca de 1 milhão de pessoas, né, seus escravos, sua mão de obra, produtora, né, de produtos, enfim, da faina diária, deixa todo mundo sair, a gente vai ficar uma semana ali no deserto, fazendo uma festa, beleza? Porra, claro que não tá beleza. E Faraó, obviamente, vai negar veementemente esse pedido esdrúxulo, ridículo, né?
E aí Moisés, mas acontece, isso é verdade, temos que reconhecer, acontece exatamente o que Yahvé predissera a Moisés que aconteceria. Agora, o que não tem cabimento mais ainda é Moisés aqui ficar estupefato, né? E se voltar para Deus e dizer: por que está maltratando o meu povo? Por que me enviaste? Como se nada estivesse acontecendo exatamente conforme havia sido combinado, digamos assim, né? Então esse foi o capítulo 5. Aí tem as notas de rodapé da própria Bíblia, né? A gente tem aqui deixa eu ver a primeira nota delas aqui. Eu não gosto muito das notas da TEB, não do conteúdo delas, mas da forma como elas são enumeradas, né? Elas são elencadas por letras, né? Mas enfim, a primeira é a letra T. Justamente agora que o povo da terra é numeroso e tal. Aí tem aqui, o povo da terra. O povo da terra significa correntemente os membros do povo. Designa aqui a massa dos israelitas do Egito. Que eles cessem na continuação da frase faz pensar no sábado dos israelitas. Outra também. Estas peregrinações são festas comunitárias celebradas em data fixa, em lugares santos. A festa que Moisés quer celebrar e que depois dos acontecimentos do Êxodo estará imbuída de um novo sentido, conferir a nota sobre a Páscoa, devia estar relacionada com o sacrifício que os pastores nômades ou seminômades ofereciam na primavera para obter a proteção de seus rebanhos. Os hebreus tinham provavelmente o costume de celebrar esta festa, mas naquele ano Faraó não quis autorizar o deslocamento, seja por razões de segurança nas fronteiras, seja para assegurar o rendimento dos trabalhos. E acrescentaria, seja também porque é ridículo pedir um negócio desse, né? 1 milhão de pessoas saírem para fazer uma festa e já vão voltar. Até parece que, veja, um patrão não deixaria um empregado fazer isso hoje, 2, 3, 4, 50. Agora você imagina um faraó deixar 1 milhão de servos, né, fazerem isso. Aí vem aqui, os chefes de corvéias são egípcios. Os escribas do povo são israelitas. Essa nota aqui deixa bem claro, né? Para não ficar nenhuma dúvida. A letra V, como ontem e anteontem. Da mesma forma no versículo seguinte. Não interessa. Vamos ver aqui na próxima página. Quando os egípcios faziam a colheita, cortavam apenas as espigas e deixavam a palha em pé. Ou seja, essa palha era usada nos tijolos. Ou porque lhes foi dito, não reduzireis, ou porque devem repetir aos interessados, também não interessa. Não se indica de quem é a mão, trata-se sem dúvida da mão de Deus. Esta resposta de Deus à prece de Moisés desencoraja. Aqui já é o próximo capítulo, né? Já é uma nota do capítulo 6. Bom, pessoal, então é isso, né? Não, aqui não é do capítulo 5. Esta resposta de Deus à prece de Moisés, desencorajado pelo fracasso, é um anúncio das pragas do Egito. Faraó não quis ouvir a palavra de Deus, deverá dobrar-se sob a sua mão forte. Aí sim aqui a nota Z. Bom, então termina sim o capítulo 5, seus comentários, conforme a tradução ecumênica da Bíblia. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.